movimento que atualmente a gente tem denominado, né, pleiteado, lutado para essa mudança, né, de nome, né, e temos já administrativamente chamado de Docas André Rebouças. Essa construção é uma homenagem ao Pedro, e a gente acha que a gente tem que fazer homenagem agora ao grande engenheiro e construtor desse prédio, né? A Fundação Palmares está aqui com a representação regional, né, junto com a AAL. A gente tem um mandato de fazer a gestão desse grande patrimônio, né? Um patrimônio afro-brasileiro, né, especialmente. Esse prédio tem uma importância histórica, né, sem tamanho, e ganha um significado novo, né, ou potencializado pela redescoberta do Carlos Valon, mas ele por si só já tem ali toda uma história de muita conexão com a negritude brasileira. A gente tem retomado, né, o protagonismo de André Rebouças, da importância que ele tem no Brasil, né, e dado espaço para que isso seja recuperado, inclusive aqui dentro desse prédio onde a gente planeja construir, né, um memorial de André Rebouças, junto com um monte de outras coisas que está sonhando nesse prédio. Ele tem, primeiramente, um mandato de ser um centro de interpretação da herança africana no Brasil, relacionado ao Carlos Valon. Ele está dentro da zona de amortização do Carlos Valon e tem uma pactuação do Estado brasileiro para que esse prédio se torne, né, um lugar explicativo do Carlos Valon, que é o Sítio Arqueológico Isabel. Então, o planejamento é que aqui a gente receba todos que vierem ao Carlos Valon, acolha, né, e apresente uma interpretação do que aconteceu, né? Uma interpretação do Carlos Valon é um pouco uma interpretação da própria formação do Brasil, da história brasileira, né? Então a gente tem um mandato de fazer isso não a partir apenas do tráfico transatlântico, da escravização. Quando a gente fala de herança, né, falando também do que acontecia em África antes disso e do que a gente foi desenvolvendo após, né? Então a centralidade dessa interpretação precisa ser, né, mais abrangente. Então aqui nós vamos ter lá no térreo, né, até mais ou menos mas até aqui, né? Desde lá da entrada até aqui a gente vai ter um espaço enorme, né, voltado a ser esse centro de interpretação, e a Palmares está fazendo os diálogos com todas as organizações de território para a gente, em breve, entregar isso para a sociedade brasileira. Já estamos no processo de licitação da restauração do prédio. Aqui também a gente vai ter o Laal, vai falar por si, né? Nosso parceiro Laal, e aqui a gente também quer que seja um espaço onde André Rebouças seja reconhecido. Teve uma discussão forte, né, muita aderência social sobre a restauração do prédio, né, como isso teria que ser feito. E nós temos de original do prédio, né, aqui basicamente os arcos laterais, né, e a fundação, porque esse prédio passou por um grande incêndio, vocês devem ter visto lá na entrada. Não, vamos ver, vamos fazer tudo. E o original de Rebouças se perdeu na sua vasta maioria. A gente tem aqui as fundações e os arcos. Então teve uma grande discussão sobre o que fazer, né, e havia um pleito de transformar esse prédio, né, devolver a ele as características originais, né, e muita discussão, até que a gente construiu, né, um consenso de que não fazia sentido, né, restaurar o que já não existia, mas o nosso compromisso é chamar a atenção para os remanescentes da Rebouças aqui e interpretar isso, né, trazer Rebouças aqui para o memorial, né, explicando, né, a história desse homem negro, né, um fiador do Império, um engenheiro e ao mesmo tempo um grande político, intelectual, né, um dos protagonistas do movimento abolicionista brasileiro, enfim, uma pessoa negra no século XIX, né, e fez coisas assim inimagináveis, né? Então
esse é o mandato que a gente vai estar pensando para esse prédio. Trazer, né, talvez uma parceria do LAU, né, com a arqueologia do LAU, inclusive, quem sabe, trazer, né, à cena as fundações, né, mostrar as fundações de alguma forma, do arcabouço, enfim. Há esse consenso de que a gente precisa recuperar o prédio e fazer, né, fazer as devidas homenagens a esse grande engenheiro negro. Então nós estamos aqui, quero dar boas-vindas a vocês, a gente vai estar junto, né? Estamos juntos sempre, Fundação Palmares e LAU. A gente é uma honra receber vocês, a gente tem um tempo bom aqui. Dizer também que, além desse processo que a gente está, né, começando a construir, né, de defesa desse patrimônio, né, que tem um mandato de ser um patrimônio da população brasileira, né, dizer que o prédio está aberto, está desinterditado, né, andou muitos anos desinterditado, que enquanto isso não acontece, a gente quer dar bom uso a esse equipamento público, né, a responder ao alto investimento de manutenção dele. Então a gente está, de fato, acolhendo diversas iniciativas, as mais plurais possíveis, que tenham conexão com o mandato desse prédio, para a gente ter momentos como esse, né? Oficinas, eventos, reuniões. Ele é um equipamento público que precisa ser reocupado e a gente está começando a fazer isso. Então temos um bom tempo aqui, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Eliel, por essa recepção. Obrigado por vocês terem vindo, pela oportunidade de poder mostrar um pouco do nosso trabalho, um pouco da instituição que é o LAU. Como o Eliel falou, história, resgate, arqueologia, tem muita relação com o que a gente vem trabalhando aqui, né? O laboratório, o LAU é o Laboratório Aberto de Arqueologia Urbana, né? E como tal, ele guarda essa memória, o resgate desse material que surgiu ao longo das obras do Porto Maravilha, que revelaram o patrimônio que hoje é considerado patrimônio mundial pela Unesco desde 2017. Então, assim, a nossa importância está vinculada a isso, e a parceria com a Fundação Palmares é fundamental para que a gente possa ter esse diálogo, trabalhar em conjunto e buscar essa memória, esse resgate, principalmente ligado à questão da herança cristã. Embora, né, a arqueologia ela tenha várias visões e milhares e infindáveis possibilidades, né, de pesquisa. Então, eu começo a minha apresentação. Justamente fazendo, né, essa pergunta, e já respondendo, o que é LAU, né? O que é o LAU? LAU é o Laboratório Aberto de Arqueologia Urbana, é uma instituição de quadro pesquisa, uma IGP, né, que está vinculada ao Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, que é um órgão de proteção do patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. Que vem, ela começa em 2014, a partir do momento que a gente recebe esse material que saiu desse grande projeto que foi o Porto Maravilha, onde tiveram várias escavações e foram encontrados diversos artefatos, né? Sendo que houveram principalmente duas grandes pesquisas relacionadas à fase 1, né, pela doutora Tânia Andrade Lima, e a fase 2, pela doutora Érica, que constitui cerca de 90% de nossa pesquisa. Enfim, o LAU, então, ele tem um conceito, né? Esse conceito busca dar visibilidade ao acervo sobre a guarda e aos serviços realizados por profissionais especializados. Então, nós somos abertos, vocês vão ver que, quando a gente for conhecer de fato, tem muitas vidraças, muitas vitrines, porque a gente quer mostrar o acervo e a gente quer mostrar a equipe trabalhando, então, como também parte dessa experiência. Então, disponibilizados os espaços da instituição para ações que evidenciem o acervo e as discussões sobre sua importância
para a sociedade de hoje. Então, é justamente isso que a gente está fazendo também. Eventos, discussões relacionados a esse tema, o tema da arqueologia, o tema da questão do resgate da memória africana, né, relacionado ao patrimônio mundial. Então, são temas correlatos que a gente abraça, né? Só marcar e a gente se adequa, porque é nosso interesse, né? Dar luz a essa temática, e ser parceiro nisso também. E promover parcerias também com instituições e pesquisadores interessados em revelar a história contida em cada objeto aqui guardado. Embora o LAAU a gente tenha uma parte de pesquisa, não é 1,5 milhão de objetos, a gente depende de outros pesquisadores, outras instituições interessadas em fazer, né, conhecer e fazer também a extroversão. E aí, ao longo da apresentação, eu vou demonstrando isso. Então, qual é o nosso diferencial? Né? Ser uma instituição pública, que é importante, o IGP, que eu vou explicar depois o que normalmente são instituições privadas. Então, lá, como pertencendo à prefeitura, ela tem esse diferencial, uma instituição pública mais aberta ao público e com mais condições de se perpetuar enquanto instituição. E principalmente, seu acervo vinculado ao sítio arqueológico Cais Valon, que foi declarado, como já falei, pela Unesco Patrimônio Mundial. Então, o que nos faz ter uma diferença com os demais IGPs e a relevância do nosso acervo. Então, o acervo do LAAU, então, ele é composto de 1,5 milhão de itens, mais ou menos, distribuídos em alguns sítios arqueológicos. Aí, como eu já falei, a fase 1 e fase 2, ali quem conhece o Museu do Mar, o Museu de Arte do Rio, também os objetos que saíram daquela escavação vieram para cá, e alguns sítios de menor quantidade de objetos, né, do Saião, Escola Municipal de Castanha, passeio público e nenhum do metrô. Então, o que é um IGP? Diferente de um museu, embora seja parecido, um IGP ela precisa ter acervo, né? Esse acervo especificamente é um acervo arqueológico, saída de pesquisa arqueológica. Então nós não temos no nosso acervo acervo museológico, etnográfico. A gente tem até aparelhos de comparação, mas não faz parte do nosso acervo. E a definição, né? Então, a instituição de guarda e pesquisa de bens arqueológicos, IGPs, são locais reconhecidos pelo IPHAN, capazes de conservar, proteger, estudar e promover a extroversão dos bens arqueológicos, atendendo a um trinômio: pesquisa, conservação e socialização. Como o museu faz, né? Mas como nós estamos vinculados à questão da arqueologia, nós somos o IGP. As IGPs têm como instrumento normativo a portaria 196 do IPHAN, de 2016, que dispõe sobre a conservação dos seus bens arqueológicos, imóveis, e cria o Cadastro Nacional de Instituições de Guarda e Pesquisa. Né? Porque tem os bens imóveis arqueológicos, são aqueles por Cais Valon, né? Então ele fica no local. Né? Os que saem, né, da pesquisa, qualquer objeto, né, são os bens móveis e necessitam de uma instituição para guarda. Especificamente essa regra, como o foco aqui é mais sobre reserva técnica, eu listei aqui os pontos que tratam desse assunto. Então, quanto à reserva técnica da portaria 196. Enfim, são diversos, vou tentar ter rápido aqui. Então, a reserva técnica deverá ser exclusiva para guarda de acervos, evitando seu uso para atividades com análise e higienização e sala de estudos. Deverá ter ambiente seguro, fácil acesso, limpo, organizado e com nível de umidade e temperatura adequados à conservação do acervo. Recomenda-se não instalar aí ter porões de umidade ascendente, possibilidade de alagamentos. Deverá apresentar de tamanho suficiente para abrigar os acervos em condições corretas de acondicionamento e armazenamento. A entrada deverá ser exclusiva para pessoas autorizadas e a permanência de trânsito evitados. Isso aí é específico da reserva técnica, tá? É a área reservada.
A entrada deverá ser exclusiva para pessoas autorizadas, permanência em trânsito. Deverá ser proibida a entrada na reserva técnica de pessoas portando bolsas, mochilas e afins. As portas deverão ser mantidas fechadas, assim como janelas, e também deverão ser vedadas. E é desejável que a EIT se localize em pontos internos, evitando a incidência de radiação de sol diretamente, minimizando trocas de calor. É desejável que a EIT se localize no térreo, né, devido ao peso do seu acervo imobiliário. Também é desejável que exista espaços separados dentro dela que possibilitem climatização e diferenciação de acordo com a necessidade do acervo. E vocês vão também conhecer na nossa demonstração no passeio dentro do lago. As residências deverão ser eliminadas da EIT, evitando o desenvolvimento de agentes biológicos e de deterioração. A EIT não poderá ter pontos d'água nem ralos, caso existam, deverão ser vedados, pontos de vetores, né? A EIT não poderá ter em suas paredes rede hidráulica por conta de vazamentos. Preferencialmente, apenas uma porta de acesso deverá prever a entrada de objetos de grandes dimensões. A instalação imobiliária pesada, como a margem de trânsito, deverá ser previamente analisada. Enfim, tudo isso se encaixa com a exposição que a gente previu aqui. Embora a gente tenha, como o Eliel falou, uma previsão futura dessa grande reforma desse prédio, e já existe, inclusive, um projeto do novo layout destinado, na parte desse prédio. Esse projeto hoje está sendo revisto, mas mesmo que a gente aguarde essas instalações definitivas, né, a gente encara como o layout atual como definitivo, porque a gente não sabe o tempo que isso vai durar, né, quer seja seu início, quer seja a duração dessa obra, que é uma obra muito grande. E enquanto isso a gente tem que fazer o nosso trabalho, a gente tem que fazer a conservação, a gente tem que fazer a extroversão. Então hoje nossas instalações são definitivas, até ter a próxima instalação. Enfim, como eu falei, se a partir de um acordo iniciado em 2013, em 2014 começa a chegar esse material, e em 2017 a lei da fase 1 chega em 2014, chega a fase 2, que são a maioria dos objetos de grande porte, em 2017. Em 2021, a partir de um acordo para poder retirar então a ação da cidadania que estava funcionando nesse prédio, para que pudesse ser executado aqui o Centro de Interpretação do Cais Palombo, houve um acordo. Então, lá que estava nos galpões da Gamboa, eles vieram para cá e as ação da cidadania foram instaladas onde nós estávamos no próprio municipal. Então, a partir desse acordo, a gente fez a mudança em 2021. E aí, com isso, inicia então o LAAL, com as suas responsabilidades de guarda, conservação, apoio à pesquisa e progressão. Aqui é só um diagrama sobre os investimentos do LAAL, desde 2014, chega a partir desse ano 8 milhões.